estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2023. Unção de governo está sobre a nossa vida. E nós estamos governando para a glória de Deus. Amém? Sentem-se, por gentileza, graças a Deus. Muito bom. Muito bom. Antes, eu quero que você repita comigo, vou pedir para colocar aqui, e depois vou te dar de presente, vou pedir para colocar no Telegram, para você meditar todo dia em uma dessas frases. Depois eu vou já pedir para eles fazerem arte e postando todas elas, mas vou te dar com antecedência. E antes nós vamos repetir. Vamos lá, então, foco nisso. Dê a outra pessoa o que ela não poderá encontrar em nenhum lugar, e ela retornará. Se você atrasa as batalhas que tem que lutar, você atrasa as suas recompensas. Deus põe uma pessoa em sua vida quando quer abençoá-lo. Nunca discuta algo que você quer esquecer e quer que os outros esqueçam. Palavras são como retratos. Quais retratos está colocando diante de você e dos outros? O que é permitido é pedagógico. Você não pode mudar o que não tem disposição de confrontar. A direção que você foca e segue determina o futuro que você cria. Saber gera confiança. Pessoas cheias de paixão buscam, nada as para. O segredo é estar sempre faminto. O obediente pergunta: o que eu devo fazer, Senhor? O desobediente: para que eu devo fazer isso? Para que eu devo fazer isso? O segredo do sucesso ou fracasso é encontrado na semente. Podemos gerar com a nossa semente o que não podemos comprar com o nosso dinheiro. Você será lembrado pelo quê? Então põe a mãozinha assim e diga assim: eu vou ser lembrado pelo quê? O ontem se foi para sempre. O amanhã ainda não nasceu. O único lugar que você estará é no hoje. Sempre estará no hoje. O único lugar que você sempre estará é no hoje. Uma semente extraordinária produz uma colheita extraordinária. Um futuro extraordinário vai exigir uma entrega e uma preparação extraordinárias. Nosso foco decide nossos sentimentos. Ofendemos a Deus quando duvidamos dele. Estar na presença de Deus nos torna fortes, derruba nossas fraquezas. Tudo o que fizer com a intenção de agradar a Deus trará recompensa. Ame a ordem e a disciplina. Seja obcecado por algo e terá grande resultado. Obedeça a instruções simples. Como eu dei a você semana passada várias referências para você meditar numa todo dia. Pega uma dessas frases e medita todo dia e descubra algo sobre você. Entenda,
vai ruminando aquilo, aquela escritura, cada frase, busca o entendimento, porque eu estou dando a você condições de você ampliar a sua mente. Se você amplia a sua mente, você amplia a sua vida. Você nunca vai crescer aqui fora se você não cresce aqui dentro. E é dessa maneira, é você investindo. Você não tem nada melhor para fazer. Nada, nada, nada do que estar em Deus, crescendo em Deus, buscando o seu crescimento. Nada. Nada. Algumas pessoas se especializam em saber da vida dos outros, em qual artista separou de quem está mais acima do peso, está mais abaixo, quem fez não sei o quê, fez aquilo. Outros se especializam em conhecer a Deus, em se autoconhecer, em conhecer o propósito de Deus para a vida e investir nisso. Cada pessoa está focada numa coisa. E o que você foca é o que vai crescer e é o que vai dar a você resultado. Tem gente que sabe tudo o que está acontecendo aí fora. Tem gente que a cada dia sabe mais sobre Deus e sobre o propósito que Ele tem sobre a vida dela. Tem gente que está correndo para lá e para cá fazendo muitas coisas. Tem gente que está focada naquilo que realmente importa. Tem gente que durante o dia vê um monte de coisas que no final não vai fazer diferença nenhuma na vida. Se você assiste sei lá, um podcast, um vídeo que não tem nada a ver com o seu propósito, com a sua vida, por fim você vai terminar aquilo não acrescentou nada, você não vai fazer uso daquilo, aquilo não virou nada na sua vida. Fica lá vendo a vida dos outros, uma vida mentirosa. Porque quem fica em rede social só está vendo mentiras. O que você encontra ali são mentiras. A maior parte é mentira. E o que você está fazendo com a sua vida? Você está sendo roubado. É tanto filtro. É tanto engano. E é por isso que tem gente tão frustrada. Hoje já é estatístico, já tem pesquisas que afirmam isso. Que uma pessoa, após ficar 20 minutos em rede social, ela sai de lá frustrada e deprimida. Ou seja, ela não acrescentou nada à vida dela e tirou até o que era bom. Então, onde você gasta, investe o seu tempo, é o que vai determinar o seu futuro, o seu destino, os seus resultados amanhã. Para onde você olha, com quem você fala, os seus relacionamentos determinam a sua vida, os seus resultados, o seu futuro, onde você está focado também, aquilo que você se interessa. Tem pessoas que têm uma zona de interesse que não ajuda em nada a vida. Você precisa ver qual é a sua zona de interesse, onde se encontra força, tempo, dinheiro. Só que no final das contas, aquilo não está acrescentando em nada a sua vida. Você não sai mais inteligente, mais esperto, mais bonito, mais espiritual, mais feliz. Nada. Nada. Então, a gente precisa parar. Definitivamente. E tomar decisões, que é o que eu falo o tempo inteiro. Enquanto nós não decidirmos para onde nós vamos olhar, com quem a gente vai andar, quem nós vamos ouvir,
onde nós vamos investir nossa vida, nossa energia, dentro do que Deus tem para nós. Nós vamos perder tempo, vida, saúde e por aí vai. Então, em nome de Jesus, focalize o alvo certo. Em nome de Jesus. Invista em tudo que Deus tem dado a você, para você investir. Esteja preparado. Esteja preparado. Pessoas preparadas não terão que se preparar quando a oportunidade chegar. Esteja preparado. E a pergunta é, você tem se preparado para quê? Você tem se preparado para quê? Se você não sabe dominar as suas emoções, você precisa lembrar que emoções criam guerras, emoções criam paz, emoções geram bebês, emoções podem fazer você levantar um negócio e destruir com um negócio. Emoções. Cuide da sua saúde, porque você já sabe que Deus só vai cuidar da sua cura e não da sua saúde. Uma pessoa saudável tem milhões de sonhos. Uma pessoa doente só tem um. Só um, de estar saudável. Eu quero ter milhões de sonhos. Mas só uma pessoa saudável tem. Uma doente só tem um. A gente, quando deixa a coisa certa entrar, a coisa certa vai sair. A raiz que impede as pessoas de crescerem é que as pessoas pensam que não deveriam ter problemas. Lamentavelmente, ainda tem gente que pensa assim. Agora, os problemas são o combustível para o crescimento. Toda vez que eu tenho um problema, eu sou forçada a criar uma solução, a buscar uma solução em Deus, a fazer aquilo que eu ainda não tinha feito. Aquele problema me desafia. Foram os problemas que me levaram a buscar saída. Foram os problemas, uma epilepsia que me levou para Deus, um braço arrancado que me fez entrar de verdade no ministério. Foi lidando com pessoas difíceis que eu me tornei cada vez mais resiliente. Foi enfrentando problemas muito difíceis que eu me tornei mais determinada e resiliente. Então, assim, se você não olhar para os problemas com uma perspectiva diferente, você vai ficar aí, andando em círculos e se vitimizando. E não vai andar. Outra coisa é achar que se tiver o que quer, se você tiver o que quer, você vai ser feliz. Agora, tem muita gente que pensa assim, se eu tiver o que eu quero, eu vou ser feliz. Realização é você viver para algo que você foi feito para viver. Não é você ter o que quer, porque a maioria, em algum momento, teve o que queria. E aquilo
te deu uma sensação de realização, mas logo você estava querendo outra coisa. Realização é você viver para aquilo que você foi feito para viver, enquanto você não descobre a sua missão e se coloca lá, você sempre vai estar procurando alguma coisa. Isso não vai preencher você. E aí você tem aquela coisa, você quer outra coisa, e você se torna uma pessoa fútil e inútil na vida. E eu sei que você não quer isso. O desafio da nossa vida é parar de pensar em nós mesmos. E aí começa a nossa vitória. É quando nós paramos de pensar em nós mesmos. Ao contrário do que o mundo manda. Crescer nos mantém vivos. Faz você se sentir vivo. Por isso, crescer, progresso, é a mesma coisa que felicidade. E crescer significa ter mais problemas. Quanto mais sua empresa cresce, mais funcionários você tem, mais desafios você tem. Quanto mais uma igreja cresce, mais desafios ela tem. Quanto mais o corpo ministerial cresce, mais desafios nós temos. Quanto mais negócios você tem, mais desafios você tem. Quanto mais você cresce, mais problemas você tem. Então, crescer faz você se sentir vivo e significa ter mais problemas e não pensar em si mesmo. Porque agora você vive para algo maior. Pare de se concentrar em como fazer, e sim, no porquê de fazer. A maioria pensa só no como, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? E é por isso que não fazem. É o que você quer e por que quer. Porque você, por muito tempo, eu não desisti porque eu tinha um foco. Eu queria a cura do meu filho. Aquele era o meu grande porquê. Eu engolia coisas, eu resistia a coisas porque eu queria aquilo. É o que eu queria para a minha vida. Eu queria, aquele era o meu grande porquê. Então, aquilo me fazia ir rompendo. Aí, você vai crescendo. E você vai tirando o foco de você de verdade, porque ainda o foco do amor eram as minhas necessidades. E aí eu comecei a enxergar a minha missão e o que Deus podia fazer por meu intermédio. Então, quando eu vejo as pessoas mudando, os testemunhos, agora mesmo eu recebi um testemunho de alguém que agora, nos 52 dias, ampliou a empresa, que era um projeto, e me trouxe uma alegria. Ontem eu recebi alguns testemunhos, dentre eles, uma senhora, é um testemunho que para muita gente poderia parecer simples, e tem tanta profundidade no testemunho daquela senhora. A luta dela para ir com 4 filhos para a igreja, o desejo de ter uma mesa de jantar e não ter, e mandar para mim a foto da mesa de 6 lugares onde cabe os 4 filhos, ela e o marido, e para poder estar na igreja, para poder estar na igreja, o porquê dela.
Ela cria a mesa para botar as crianças na mesa para ler a Bíblia com as crianças. Então, ela me mandou a foto com as crianças na mesa, lendo a Bíblia, e agora ela ampliou isso. As crianças agora estão lendo Provérbios e anotando os versículos de Provérbios. E aí ela queria estar no templo. E a falta de dinheiro fez com que ela buscasse. Então, tinha um porquê. Eu quero estar. Por que você tem que crescer? Porque eu quero estar na igreja. Então, veio a ideia de fazer biscoitos. Então, ela começou a fazer biscoitos para ter dinheiro para estar no templo. Você está vendo como são as coisas? Que é coisa incrível. E aí, você vai crescendo. A hora que eu peguei aquele testemunho, e ela dando o testemunho, né, dos 52 dias, já do que ela está vivendo, a mesa, os resultados, e aquelas crianças sentadas à mesa, com seus caderninhos, tudo. Eu não resisti, eu me emocionei. Olha lá, estão mostrando, olha lá. Então, você vê uma imagem assim, e a história da pessoa, a construção da pessoa, não tem como você não ser impactado. Você não se emocionar e agradecer a Deus e ver assim, meu Deus. E a pessoa me agradecendo tanto, por ela entender essas coisas, porque foi por intermédio dessas direções que ela foi rompendo, que ela acreditou, e porquês foram surgindo. Por quê? Eu quero isso para minha família, eu quero isso para minha casa, então eu vou lutar, eu quero estar no templo. Então isso é incrível, as coisas que eu vejo acontecer quando entra. Né? Muitas vezes nós não vamos saber como fazer. Mas se nós tivermos um motivo forte, nós encontraremos um meio. Um motivo forte. Simplesmente eu tenho que tomar a decisão de que eu vou fazer. E esquecer o como. Eu vou fazer. Eu vou. Concentre-se em fazer. É interessante que eu estava com a minha palavra, estou com ela e já vou continuar. Mas eu estava lá, o Espírito Santo abriu o jejum, vi a reunião, foi uma reunião de abertura muito impactante, muito forte. E eu pude ver o que Deus estava fazendo ali. E aí o meu filho, o Fer, chegou bastante emocionado com a reunião. E o Espírito Santo me mandou sentar e começar a anotar essas coisas, sabe? Eu vejo o tempo inteiro o Senhor impulsionando a esse crescimento. Eu vejo esse investimento em nos levar a crescer. Em levar você a ver coisas, porque todo mundo tem pontos cegos. Há um dado de que todos nós temos pelo menos ainda uns 4 pontos cegos. E a nossa busca tem que ser para descobrir quais são eles. Aquilo que outros estão vendo, mas nós não estamos vendo. Que estão roubando a nossa visão, nosso entendimento, a nossa clareza, nossa capacidade de tomar decisões e mudar, e que estão travando a nossa vida. Concentre-se em fazer, em servir os outros, ao propósito, e não em você. Porque no final, meus queridos, tudo se resume em servir. Absolutamente. Preste atenção, se eu começar a me concentrar aqui,
em mim mesma, agora, eu vou ser uma crítica ferrenha de mim mesma. E eu nunca terei confiança para fazer isso aqui ou qualquer outra coisa. Muitos estão focados em si mesmos. É assim que vivem. Sempre. Com medo de errar, perder aquela frase que acham de impacto, aquela primeira frase que queria impressionar todo mundo, perder aquela piadinha, fazer uma besteira. O medo de fazer algo vem dessa dependência da imagem, de pensar na sua aparência, na sua imagem. Em vez de pensar nas pessoas, em servir as pessoas. É por isso que tem um monte de gente fazendo errado. Tudo errado com a vida. E não fazendo nada realmente relevante. Quando você pensa que vai estragar tudo, você nunca vai realizar algo de impacto. Mas se eu venho aqui pensando em servir você, eu não penso em mim. Eu não vou ficar aqui focada em mim. Na minha imagem, se as palavras saíram tão corretas ou não, obviamente que eu me preparei, eu orei, eu busquei, eu quero melhorar, eu persigo ser melhor. Mas se eu chegar aqui focada em mim, eu não vou fazer nada relevante. E é por isso que as pessoas não avançam. E não fazem. Não fazem o que elas deveriam estar fazendo. Porque elas não focam em servir. Quando você foca em servir alguém, a sua perspectiva muda completamente. Uma confiança construída é ação. Você nunca vai ter confiança se você não agir. Simplesmente age. Muitas pessoas querem ir lá e ser perfeitas, e se não forem, não querem fazer parte daquilo. Elas querem ser perfeitas. E aí não fazem nada. Porque muitos poderiam estar fazendo, mas não estão fazendo. Porque é sempre aquela história. Quando eu tiver melhor nisso, quando eu tiver mais dinheiro aqui, quando eu tiver mais isso aqui, quando eu tiver mais isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Aí eu posso ir lá para Eclesiastes 11, que fala, derruba tudo isso. Eu lanço meu pão sobre as águas, depois eu vou encontrar quem olha para o vento, quem olha para as nuvens, não planta, não colhe, planta de manhã, planta à tarde, faz agora. A insegurança vem dessa maldita comparação. E como eu disse, o que é pior, pessoas que estão se comparando com quem está mentindo. Porque as mídias sociais mentem. Apresentam um corpo perfeito, o casamento perfeito, a família perfeita. Acho que o Mu contou essa história, eu não sei se eu contei no programa. De um tempo atrás, a gente está no interior e muito cedinho numa academia do interior, para não ficar sem... no início do ano, quebrar o ritmo, né, dos treinos. E foi impressionante. Nós vimos, não é que alguém nos contou, está na nossa cara. Desce uma moça, estaciona a moto, vai até o espelho,
toda arrumadinha e tal, tiro uma foto. De repente ela vai, eu vi, ninguém me contou, eles também. Ela borrifa um pouco de água para parecer que ela está suada, desgrenha um pouquinho o cabelo e tirou outra foto. Veste o casaco e foi embora. Lembra disso? Vestiu o casaco e foi embora. Eu fiquei assim, que eu falei, gente, já me contaram isso, mas eu não tinha visto com meus próprios olhos um negócio desse. Assim, o trabalho que a pessoa tem, eu fico pensando o tamanho da perda, né? O trabalho que você tem de ir para um lugar, descer, depois, 10 minutos, sei lá se deu isso, acho que nem deu isso, já voltar e ir embora, só para mostrar para alguém pensar que você tem uma vida, não sei. Para mim isso é inconcebível. Se você vive com medo, o seu mundo tende a ficar menor e menor. Porque é como um músculo que não é ativado. Então a palavra é arrisque-se. E vá fazer, não espere as coisas perfeitas para você fazer. Faça agora. Uma crença é um péssimo substituto para uma experiência. Nós precisamos experimentar para saber. Não adianta você ter só, tem uma crença em relação a algo. Você acha, mais ou menos, aquela criança que você vai dar algo para ela, ela fala, não gosto. Você nunca comeu. Como é que você não sabe que não gosta? Você tem uma crença que você não gosta, mas você não tem experiência para saber se gosta ou não gosta. Eu preciso ir lá. Uma pessoa que já quebrou não sei o quê, quebrou o braço, quebrou não sei o quê, ela tem uma experiência dos desafios que ela enfrentou e ela enfrenta. Uma pessoa que é protegida o tempo inteiro, nunca quebrou nada na vida dela, ela vive totalmente travada. Você pega uma criança que os pais cercam e não deixam enfrentar nada, é uma criança sem autoconfiança. Você pega uma criança que os pais botam para correr e cai de bicicleta e arranca o tampão do dedo e o joelho está todo ralado e levanta a menina e vai. O Davi, meu neto caçula, ele vive roxo. Tem dia que eu falo assim, Jéssica, de onde veio esse agora? Ele vive roxo. Porque ele dá cambalhota e ele se joga de cá, ele se joga de lá, e ele pula não sei o quê. E outro dia ele levou um tombo daqueles porque ele quis andar na bicicleta do João, que era muito maior do que ele. Enfim. Só que vai adquirindo autoconfiança. Se você vê eles numa piscina, não importa o tamanho dessa piscina, eles vêm, eles se jogam, e são todos eles. Se jogam, porque lá na chácara, começou assim, eles eram tudo pequeno, a gente jogava na piscina, e não demorou, alguma boia ali que os menores se seguravam, foram se libertando, porque... E aí eles vêm, eles dão e se jogam, o outro que vem se joga, eles dão as mãos, se jogam juntos, e tem coragem. Então, assim, é enfrentando. É você deixando enfrentar. É você enfrentando. Você tem que saber que você pode mais que isso, você é melhor que isso, e hoje você deve decidir sair dessa zona de conforto. Definitivamente. Você tem que dizer, eu não vou ficar mais neste lugar, na minha saúde, no meu casamento, na minha família, no meu financeiro, principalmente no meu espiritual. Eu não vou ficar nesse lugar mais. Eu vou dar o meu primeiro passo.
E chega de mudanças temporárias. Chegou a hora de você estabelecer as mudanças. Acredite na pessoa que Deus fez. Sua identidade é a sua maior força. Expanda a sua identidade. Quando você sabe realmente quem você é, você tem identidade. Eu sou essa pessoa. Você olha para você e você agradece. Eu nasci com essa altura, eu tenho essa imagem, eu sou assim, eu nasci para fazer isso aqui. Você não vai se comparar. Quanto mais você expande a sua identidade, você sabe quem você é, você está seguro, você não vai se comparar, as opiniões não vão pesar, você não vai deixar de agir. Se você age, quando você vai fazer algo, você faz com a mentalidade de servir, o foco agora está no servir e não em você. Então você não vai perder a sua confiança. Porque confiança é agir. Se você não age, quanto mais você fizer um negócio, melhor você vai ficar naquilo. Isso você já sabe. Um propósito maior do que você mesmo é o que o mantém em movimento. Viver para satisfazer suas próprias necessidades vai fazer você cair na sua zona de conforto. E eu não acredito que é isso que você quer. Seja obcecado por algo. Eu sou obcecada por mudanças. Eu sou obcecada por ver a vida das pessoas mudadas. Eu trabalho por isso todos os dias. Eu não sei responder só uma pergunta para uma pessoa sem dar a ela mais do que ela me pediu. Eu sou obcecada por isso. E a prova que eu sou obcecada é como eu vivo a minha vida. Você nunca vai ter sucesso na sua vida se você não for obcecado por algo. Porque essa obsessão faz você estar focado naquilo, viver para aquilo, tem paixão, tem fogo, tem doação, tem entrega. Hoje, apenas tome a decisão que você irá fazer o que tiver que fazer. E você vai encontrar um meio. Porque é isso que Deus espera de nós. Que eu tome a decisão. E após isso, essa primeira, se é que eu posso chamar de primeira palavra, após o que estamos falando aqui, eu creio que é uma continuação, porque tudo tem a ver com voz. A voz que você ouve. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Então, o que eu diria para você? O que eu vou dizer para você? Cuidado com a terceira voz. Porque Deus, Ele fala e Ele coloca alguém para transmitir isso para você. Mas nós vamos ver que toda vez que uma outra voz, que não foi aquela determinada por Deus, entrou em cena, houve fracasso. Samuel foi o mentor de Saul. Elias foi o mentor de Eliseu. Moisés foi o mentor de Josué. Mordecai foi o mentor de Esther. Noemi foi a mentora de Ruth.
Paulo foi o mentor de Timóteo. Deus usou essas pessoas, e outras naturalmente, dei esses exemplos, para dirigir outras pessoas ao sucesso, a uma vida bem-sucedida. E aí, então, você pode saber, ouvir Elias levou Eliseu para porção dobrada. Ouvir Moisés levou Josué para ser... Tem pessoas que dizem que ele foi o maior general. Há uma luta entre ele e Davi. Ali de quem foi o maior general. Pra você ter uma noção. Muitos elegeram ele como o maior general da Bíblia. Você vê o homem que ele se tornou. Mordecai foi de Ester. Ester foi o quê? A rainha da Pérsia. E foi ouvindo Mordecai que ela chegou naquele lugar. Foi ouvindo Noemi, ali em Belém, que Ruth se tornou a mulher mais influente, se casou com o homem mais influente daquele lugar e fez parte da genealogia de Jesus, faz parte. Foi ouvindo Paulo que Timóteo se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Então, nós precisamos perguntar e responder, né? Algumas, tudo são perguntas. Quando você começa a pensar, você começa a fazer perguntas. Quando a gente começa a perguntar, por que eu faço isso? Por que eu ajo assim? Eu vou em busca da resposta. Então, você está sentado aos pés de quem? O que você lê? Quem você ouve? Para onde você está olhando? O que influencia você? O que mudou nos últimos 30 dias na sua vida? Porque a cada 30 dias nós vamos fazer um balanço da nossa vida. O que você tem feito constantemente é o que te leva para frente, te faz crescer, ou te mantém no mesmo lugar? Você está fazendo a mesma coisa que nunca tirou você do lugar. Eu disse isso a semana passada, e devo ter repetido aí, até em outras reuniões, e vou repetir. Se eu posso ver quem você respeita, eu posso prever eventos do seu futuro. Porque você se identifica com alguém, com algo. Isso significa que é aquilo que te atrai. Você vai ter aquilo que você respeita, o que você atrai, o que você respeita, o que você honra. Você atrai o que você respeita, aquilo que você honra. Se você não respeita nem honra pessoas realmente de excelência, guiadas por Deus, é atraído por pessoas que não são guiadas por Deus e não honram seus princípios, é possível saber sobre o seu futuro, ele não vai ser bom. Sua visão é revelada através dos seus rituais e de quem você admira. Isso é claro. Eu sei como você pensa pelos seus rituais. E as pessoas que você diz admirar, as pessoas que saem da sua... que você está sempre falando, os seus hábitos, com quem você anda, quer saber quem é uma pessoa, olha com quem ela anda. E hoje em dia tem gente que anda nas redes sociais, segue determinadas pessoas, ouve determinadas pessoas. Então, você está andando com essas pessoas, elas estão influenciando você. Você já sabe que você é o que você come, o que você ouve, o que você deixa entrar. É o que vai sair. Todo sucesso é destruído por essa terceira voz. Deus tinha um relacionamento com Adão e Eva, mas a terceira voz entrou ali. E arruinou com tudo. Eles ouviram a serpente. Davi tinha um relacionamento lindo com Israel. Mas a terceira voz entrou ali, a voz de Absalão. Estragou com tudo.
O que Deus já falou com você e você deixou de lado para dar ouvidos a uma outra voz? A uma opinião? A uma voz que tirou você totalmente do rumo que Deus te colocou? Eu posso dizer algo para você, com toda convicção, com a minha experiência de vida. Alguns já foram longe, guarda isso. Outros irão mais longe do que jamais imaginaram. Mas fracassarão por dar ouvidos a uma terceira voz. Assim foi. E como diz a Bíblia, nada de novo acontece. As coisas só se repetem. Eu já vi gente que foi longe, 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 ouviu a voz errada, caiu brutalmente. Deus colocou alguém para dirigir você, mas infelizmente, alguns se deixarão levar por outra voz, que sabotará a voz que Deus colocou para conduzir o seu destino. E isso acontece mais do que a gente não gostaria que isso acontecesse, mas acontece. Você está, nesta noite, você está onde está nesta noite por causa do que você crê. Seja por bem, seja por mal. O que você acredita define a sua vida. Então você está num lugar hoje, e é por causa do que você crê. A voz que você ouve define a sua vida. Você ouve uma voz aqui, recebe uma direção, mas muitos permitem que uma terceira voz sabote, contradiga o que Deus dirigiu você a fazer e ter sucesso. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Quem realmente está andando com o Senhor conhece a sua voz, quando aquilo vem dele, e foge dos estranhos, das vozes estranhas. Não aceita as vozes estranhas. Cuidado. A voz que você der crédito vai determinar o seu futuro. A nossa vida, a nossa caminhada e o nosso destino são determinados pelas vozes que decidimos ouvir. A viúva de Sarepta ouviu a voz de Elias, e você sabe o resultado. A viúva dos dias de Eliseu ouviu a voz dele, as direções dele, e você sabe qual foi o resultado de todas elas: vitória. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, minha irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente. Diz Jonadab, obviamente, que é bom você ler depois toda a história, estou dando alguns versículos só. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer.
Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Bom, Amnon começa a alimentar uma paixão pela sua meia-irmã. Ele conta isso para Jonadab, o seu amigo. Jonadab, ao invés de dizer para ele, cara, isso é uma loucura, para com isso, se liberta, pede ajuda, procura o profeta, dá um fim nisso aí, rapaz. O cara vem e fala para ele, não se preocupe, finja que você está doente, seu pai vai vir te visitar, você pede para ele mandar a sua irmã vir aqui, e aí você pega ela. Você violenta ela. E foi o que ele fez. O pai dele foi lá visitar ele, Davi, e ele contou essa história, fingindo que estava doente, ele não estava doente. Quando a irmã está lá, prepara a comida, ele a agarra, a violenta, e a Bíblia diz que imediatamente ele teve um nojo dela, igual a paixão que ele estava por ela. Quem foi Amnon? O filho primogênito, o trono era dele. Ele tinha a bênção da primogenitura. Mas Amnon era movido por paixões, por sentimentos, por desejos, não se controlava. Por fim passou a ser um beberrão, violentou a sua irmã, o herdeiro do trono. Tudo porque ele alimentou uma voz, a voz das suas emoções, seus desejos, suas paixões, e ele encontrou alguém para potencializar aquilo. Então Amnon ouviu a voz de Jonadab, violentou sua meia-irmã Tamar, arruinou com a vida dela, arruinou com a vida dele. E é uma história terrível. Por fim, 2 anos depois, foi assassinado por Absalão. Saul ouviu a voz dos soldados e passou por cima da voz de Samuel. Ignorou a voz de Samuel. Saul ouviu a voz de Doeg, o edomita, e matou o sacerdote de Nob com suas famílias até os recém-nascidos. Por nada. Abraão ouviu a voz de Sara após ter ouvido a voz de Deus e pegou um Ismael, e o silêncio de Deus por 13 anos atrasou a vida dele. Ouvimos muitas espécies de vozes em nossa vida espiritual. Há vozes que transmitem paz, segurança, serenidade, confiança, fé, esperança, mas existem outras que transmitem dúvida, medo, inquietação, desânimo, desesperança, vozes de engano, que semeiam tentações, ilusões no coração humano, maldições que desviam as pessoas do caminho e roubam o destino delas, vozes que conduzem à perdição, há vozes totalmente desalinhadas com Deus, há vozes que apresentam como a serpente uma mentira com um pouco de verdade, aquela meia verdade. Há vozes totalmente desalinhadas com Deus, que chegam apenas para roubar nosso destino. Agora vamos voltar a Saul. O mentor dele, como eu disse, era Samuel, e ele passou por cima da voz do homem de Deus, que vinha de Deus, dando ouvidos a outras vozes, inclusive das suas emoções e dos sentimentos. Inacreditavelmente, Saul chegou a dar ouvidos a uma feiticeira. Quando você dá ouvidos a gente errada, a coisa errada, você vai só descendo, até dar ouvidos.
Ele deu ouvidos a tanta coisa errada, a tanta gente errada, que por fim ele deu a pior de todas, que foi a feiticeira. Depois disso ele se suicidou e teve um final terrível. Vamos ler essa escritura. E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonadab, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire sua espada e mate-me, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ele. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte de Gilboa. E os despojaram, tomaram sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. É escárnio em cima de escárnio, né? Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos filhos, e os trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim, quer dizer, dessa forma tão trágica, tão desonrosa, tão humilhante. Aqui nesse versículo, tem uma outra tradução no versículo 6 que fala: e morreu toda a linhagem real. Não ficou um sucessor, não ficou nada. O sujeito morreu de uma maneira vergonhosa, humilhante. Os inimigos fizeram o que quiseram. Assim morreu Saul. Tem um motivo, a Bíblia fala, o Espírito Santo deixou aqui: por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, uma feiticeira, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. O matou, quer dizer, o Senhor podia ter livrado ele, mas permitiu que ele vivesse aquela experiência terrível com os filisteus, e por fim não aguentou e se suicidou. O escudeiro, seguindo o exemplo dele com medo, se suicidou também. Porque, ao exemplo, os soldados dele fugiram e abandonaram as cidades. Os filisteus tomaram as cidades. Os filisteus encontraram Saul com os filhos mortos, despojaram, cortaram, decapitaram, levaram a cabeça, as armas para o templo dos deuses deles,
anunciaram como boas notícias aquela vergonha, colocaram a cabeça dele no templo de Dagon, como homenagem a Dagon. E a Bíblia faz questão de dizer, assim morreu Saul, por causa. Teve uma causa. Por quê? Porque ele ouviu outras vozes, porque ele deu importância ao que não tinha importância. Ele ignorou a voz de Samuel, ignorando a voz de Deus, porque Samuel falava, usado por Deus. Ele ignorou as direções dadas pelo homem de Deus, ele ignorou as ordens de Deus, ele ignorou e só se preocupou com ele, com a imagem dele, com as vontades dele, com os desejos dele. Agora, vamos lembrar quem foi Saul. Hoje eu vou te dar uma perspectiva que talvez eu nunca tenha parado para dar desse jeito para você. Antes de começar a dar ouvidos a qualquer outra voz, você precisa prestar muita atenção nisso. Porque Saul foi uma das pessoas mais roubadas da Bíblia. O rei incrível, sim, o rei incrível que terminou cometendo suicídio. Se ele tivesse dado ouvidos à voz certa, a Bíblia diz que ele teria deixado um legado de sucesso. Deus colocou Samuel para conduzi-lo, e a derrota dele começou quando ele ignorou as direções de Samuel, o homem de Deus. Que tipo de homem era Saul? Quem era esse que se tornou o inimigo de Davi? Ungido de Deus, libertador de Israel. E, contudo, mais lembrado por suas maldades, loucuras e incertezas. A gente nunca lembra de Saul pela pessoa que ele foi inicialmente. Como ele começou. A gente só lembra das loucuras, das incertezas, das maldades dele. Porque é o que ficou. Como você termina, é o que importa. E a voz que você ouvir, ela vai determinar como você vai terminar. Esqueça por um momento as críticas que ouviu, inclusive as minhas, a respeito de Saul, e você leu acerca dele. Esqueça a reputação dele agora e considere os fatos. Saul foi uma das maiores figuras da história, na história da humanidade. Por incrível que pareça, com certeza, eu creio que está deixando você surpreso. Era um rapaz do campo, um típico moço do interior, alto, bonito. E bonito é pouco para alguém que a Bíblia diz que era sem igual entre os israelitas. Benquisto. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Na Almeida, fala assim, ele tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Foi batizado no Espírito Santo de Deus, procedia de uma boa família. O pai dele era rico e influente, da tribo de Benjamim. A linhagem dele contava algumas das mais incríveis figuras da história de toda a humanidade. Abraão, Isaque, Israel, que foi Jacó, Moisés, Josué foram seus ancestrais. Abraão fundou uma nação. Moisés libertou esse
esse mesmo povo da escravidão. Josué introduziu o povo na terra que Deus lhes havia dado, prometido. Os juízes livraram o povo de tudo quanto poderia levá-lo a se desintegrar e cair no completo caos. Foi então que surgiu Saul. Depois disso. Foi Saul quem pegou esse povo e o consolidou num reino unido. Saul unificou um povo e fundou um reino. Poucos homens fizeram isso. Quem fundou um reino foi ele. Ele do nada fez surgir um exército. Você vê lá no caso de Naás, o amonita. Venceu batalhas pelo poder de Deus. Venceu o inimigo muitas vezes como poucos jamais fizeram. Foi batizado no Espírito de Deus. Mais ainda, foi um profeta, ele profetizou. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará e será um novo homem. Samuel falando, o que aconteceu no início. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção, o Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou no meio deles. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção e ele profetizou. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu com o filho de Quis? Saul está entre os profetas. Ele foi cheio de Deus, possuído pelo Espírito de Deus. Ele profetizou. Você não vai encontrar muitos reis com essa descrição aqui, ó, com esses detalhes, possuído pelo Espírito, profetizando. Ele fez coisas e proferiu palavras sem precedentes. E tudo isso pelo poder do Espírito de Deus que nele habitava. Saul, ele foi tudo quanto os homens de hoje almejam ser. Eu vou repetir. Saul, ele foi tudo quanto os homens de hoje, as pessoas de forma geral, desejam ser. Cheio do poder do Espírito do Senhor. Capaz de realizar o impossível para Deus. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, ele ficou furioso. Quando Saul os reuniu em Bezegue, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Ele fez surgir um exército do nada. Um exército de 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram os mensageiros Jabes: digam aos homens Jabes de Gileade, amanhã na hora mais quente do dia haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Era impossível eles vencerem essa guerra. E ele liberou uma palavra profética: amanhã, na hora mais quente do dia, vocês vão viver libertação. E você lê a história, eles viveram. Ele foi possuído por pelo Espírito de Deus e ele ficou furioso. E ele derrotou um inimigo violento, o Naás, o amonita. Um líder que recebeu o poder de Deus, a autoridade que só em Deus tem sua origem. Só Deus podia ter dado para ele. Quando Saul assumiu o reinado sobre Israel, lutou contra os seus inimigos em redor, moabitas, amonitas, edomitas, os reis de Zobá e os filisteus, para qualquer lado que fosse, infligia-lhes castigo. Lutou corajosamente e derrotou os amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso sempre, ele tinha visão,
Sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Ele venceu muitas guerras. Ele realizou coisas muito importantes para Deus. Ele foi ungido de Deus e o Senhor o tratou como tal. Deus tratou ele como ungido. E disse que teria estabelecido o reinado dele para sempre se tivesse obedecido. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Aí, o que ele fez? Ele deu ouvidos a outra voz. Foi corroído pela inveja, pela manipulação, pela falsidade. Perseguiu o trono ao invés de Deus. Orgulhoso, egoísta, dependente da imagem. Egoísta num ponto que foi capaz de assassinar homens de Deus. Foi tomado por demônios e passou a viver nas trevas espirituais. Ele desobedeceu, ele chegou num nível que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor, ou em outra tradução, o atormentava, porque Deus permitiu. Tornou-se um atirador de flechas, de lanças, sobre Davi, contra o próprio filho. Foi tomado pelo ódio e atacou e matou, profetizou nu, chegou a profetizar, mas nu já não era o homem que era antes, descoberto. E consultou uma feiticeira, desconstruindo o que ele mesmo havia feito de bom ao trabalhar para extinguir a feitiçaria da nação de Israel. Ou seja, ele desfez o que ele mesmo tinha feito. Ele despregou o que ele tinha pregado. Terminou a vida dele, como eu li para você, de forma humilhante e vergonhosa, com toda a linhagem real morta, todos os filhos mortos. Hoje, o Senhor apresenta modelos, exemplos, como eu li, gente que ouviu quem e foi bem sucedido, gente que não ouviu. Poderia falar de Jeroboão, que deixou outra voz tomar conta dele. Poderia falar de Uzias, que permitiu que outra voz, enquanto Zacarias estava vivo, ele fez certo, quando morreu, ele fez errado. E assim tantos outros. Exemplos que fluíram por ouvir a voz certa e os que sucumbiram ao fracasso por ouvir as vozes erradas. Você escolhe a voz que o guiará. Como está aqui em Isaías 54, na NVT, você calará toda voz que se levantar, toda voz contrária. É você. Você cala. Somente você pode calar a voz que atrairá tormento para a sua vida. Só você pode calar a voz que vai atrair tormento para a sua vida. Saul foi um grande homem e era para ele ter um legado, ter deixado um legado de inspiração para nós. Ele fez coisas grandes. Ele foi o mais belo de todos. Homem sem igual, na beleza, tomado pelo Espírito de Deus, ele levantou um reino, levantou um exército, venceu batalhas, quase, como está escrito, ele
trabalhou para exterminar com a feitiçaria em Israel. Ele fez coisas incríveis. Ele profetizou, ele foi cheio de Deus. Ele se tornou um homem diferente. Imagina esse homem, o primeiro rei, o mais bonito da tribo de Benjamim, tomado pelo Espírito de Deus, reinando, profetizando, vencendo guerras, enfrentando desafios dificílimos e vencendo. Mas ele foi saindo da direção porque ele começou a ouvir outra voz. Ele ouvia a voz das suas emoções, a voz dos soldados, a voz de Doeg, a voz das suas tentações, das suas vaidades. E ele foi se distanciando do propósito, ele foi desobedecendo, ele foi fazendo do jeito dele, até que o Espírito de Deus se retirou dele. E aí ele não foi mais nada. Foi um rei louco, atirador de lanças, perdido, endemoniado, sem visão, perseguindo dias a fio um inimigo imaginário, que era Davi. Sacrificou suas filhas, tentou matar o próprio filho, Jonatas. Ofendeu a sua casa, deixou um legado de vergonha, de morte, porque muitos anos depois dele morto, seus filhos e netos ainda estavam sendo mortos para consertar o que ele tinha feito de errado. Seu neto, filho de Jonatas, sofre um acidente aos 5 anos de idade, fica aleijado. Uma tragédia, pensa uma história que começou linda, incrível. Um homem que enchia os olhos, terminou numa tragédia. Você só vê tragédia. Só tragédia. Estude a casa de Saul, a família de Saul, você vai ver tragédia. Por quê? Porque ele abriu uma porta. Quando ele deixou de seguir aquela voz, a voz certa, a voz de Deus, a voz do Samuel, para ouvir outras vozes. E ele terminou daquela forma lamentável. Quem poderia dizer que aquele homem incrível, cheio do poder de Deus, profetizando entre os profetas, terminaria acuado pelo inimigo e cometendo suicídio e sendo objeto de escárnio, de zombaria, e iria ser um instrumento de vergonha para a família, para a nação inteira. Ninguém imaginaria. O homem que a Bíblia diz que se tornou, que Samuel profetizou, você vai se tornar um outro homem, e ele se tornou. Ninguém jamais iria imaginar isso. Mas essa é uma palavra de alerta. Essa é uma palavra que deve fazer você parar agora. Porque Deus não manda nenhuma palavra sem necessidade. O que Ele está dizendo é que nenhuma voz, nenhuma, é sem sentido, é sem significado.
E cada voz vai te conduzir para uma direção. A voz que você der crédito vai determinar o seu final. Não adianta você dizer terei, serei, farei, se você não dá crédito à voz certa. É fugir, como eu li para você. Quando eu conheço a voz do meu Senhor, eu fujo das vozes de estranhos. Deus não manda nenhuma palavra se ela não tiver uma necessidade. A igreja precisa, nós precisamos daquela direção. É aquele alerta, é o Espírito Santo dizendo assim, ó, tá vendo esse cara aqui? Ele começou assim, ele era assim, e era para ele ter terminado com um reinado, com uma casa firme como foi de Davi. Eu teria estabelecido teu reino para sempre. Terminou com toda a linhagem real morta, terminou cometendo suicídio. Um homem que um dia foi possuído pelo Espírito de Deus e profetizou. O homem que realizou coisas tão incríveis para Deus, que falou coisas tão incríveis, liberou palavras tão poderosas, chegou no nível de procurar uma feiticeira, de se disfarçar para ir lá. Quando ele parou de ouvir a voz de Samuel, ele despencou. Mas vai ver como terminou Eliseu, que manteve a voz certa dentro dele, como terminou Josué, como terminou Esther, como terminou Ruth e Timóteo. Porque ouviram a voz certa e permaneceram, se mantiveram no lugar. A voz que você der crédito é a que vai conduzir sua vida. E é a que vai determinar o seu futuro, o seu destino, o seu final. Então, o alerta para nós é exatamente a respeito da voz. Que voz? Cuidado com as vozes. Todas têm um sentido, leva para uma direção e vai levar você a ter um resultado. Amém? Amém, amém.